Fala galera do Comé, estamos aqui em mais um episódio do Bate-Papo Honesto, no qual dessa vez a gente vai destrinchar um pouco do novo filme do Wes Anderson, Asteroid City. Então eu convidei mais uma vez o nosso Felipe Greco, o Greco da galera, para a gente bater um papo sobre o que ele achou do filme, já que a gente viu na mesma sessão lá na cabine de imprensa. Então é isso. Filipão, é um prazer te ver de novo, eu lado errado. É um prazer ter você aqui de novo. E o que você achou do filme? Eu quero ver suas primeiras impressões. É isso. E aí, Fernando, beleza? Cara, o filme para mim teve muitas facetas, né? Essa é a verdade. Na verdade, a gente vai preparado para saber o enredo e tudo mais da história, só que nada tão simples assim quando a gente fala de Wes Anderson. Então, se você está acostumado com os filmes dele, com a filmografia desse diretor, você sabe que sempre vai ter alguma coisa ali diferente, não só pela estética. A estética realmente é algo que chama muita atenção, mas o filme ele pode seguir estruturas narrativas em seu roteiro que pode ser bem diferente de um filme convencional. Mas eu gostei bastante do filme. A gente vai aqui falar mais, mas eu gostei. E só para contextualizar um pouco a galera que vai começar a escutar esse bate-papo, esse é um filme que vai dividir muita opinião, em vários críticos estão dividindo lá. Mas para você que acabou de cair nesse vídeo, eu só quero sugerir de que os filmes do Wes Anderson ele não seguem uma receita tradicional de filme. O que eu posso dizer é que é um filme mais conceitual para aquela galera que está buscando novas inspirações artísticas, novas inspirações criativas. Não é um filme tão comercial assim, então é um filme mais voltado para aquele público que costuma ver em cineclube, em cinema cultural. E foi mais ou menos a minha pegada. Eu estava um pouco saturado de filmes de comerciais mesmo. Eu estava querendo ver coisas diferentes. O último filme do Wes Anderson, que foi aquele de Crônicas Francesas, eu não gostei tanto. Eu achei um filme que segue aquela estética bem de simetria, de um filme que parece uma peça de teatro. Ele segue bem essa cartilha. Mas, no geral, o enredo do filme do Crônicas Francesas, pelo menos na minha opinião, foi chato. E nesse, eu posso dividir o filme em 3 atos, né, na minha concepção, porque o filme ele tem sua própria divisão. Existe o início até mais ou menos o meio, existe o meio, existe a conclusão. Na minha concepção, a melhor parte desse filme, e aí eu vou até perguntar para o Felipe se ele concorda, é o meio. Porque o meio entra basicamente na história que acontece em Asteroid City, e eu acho que foi uma história muito divertida, muito picotada, tem seus altos e baixos, mas no geral ela foi uma história divertida de se acompanhar, divertida de seguir os personagens, e ela tinha um enredo muito bom. Já a introdução, na minha opinião, foi um pouco caótica, meio que não dava para entender o que ele estava querendo com aquela história, o que ele estava tentando contar, porque é meio que uma gravação numa televisão de uma peça de teatro que está sendo escrita. E Asteroid City é meio que a peça de fato acontecendo. Então são muitas camadas diferentes que a gente só vai entender mais ou menos no decorrer do filme, e tem um final que eu vou deixar para o final para a gente destrinchar um pouco mais. O que você achou dessa divisão? Você acha que se dividiria um filme um pouco diferente? Conta mais aí, Filipão. É isso que a gente fala quando ele pega os filmes dele e coloca uma estrutura totalmente diferente dos filmes convencionais. Isso pode deixar as pessoas um pouco confusas, porque mergulha de cabeça numa história que, a princípio, ela não é jogada tanto assim na sua cara, apesar desse filme ter um narrador que é feito pelo Bryan Cranston, né? Que ele, de fato, fala que, logo de cara, que o filme é sobre uma peça de teatro que está sendo produzida. A gente vê o diretor, que é interpretado pelo Edward Norton. Então, a gente já é apresentado ali bem didático, né? Cada personagem, qual o papel que cada personagem vai fazer. Ele também faz uma coisa muito interessante, que também já da cartilha dele, que é mostrar os cenários que vão compor aquele filme. Ou seja, ele apresenta com a câmera bem suavemente e daquela forma da estética dele incrível, com tons pastéis, né? Cada lugarzinho, ó, tem a cratera, aqui fica o hotel, aqui fica o posto de gasolina, aqui fica uma ponte que não terminou, que uma mal acabada ali, que é até engraçado, compõe o cenário.
E você vê que todo o filme vai se passar ali, justamente nesses cenários. Não tem nada de diferente ali. Então, ele apresenta logo de cara. Porém, o que você falou sobre o segundo ato, que é realmente onde o caos reina. Porque é quando todos os personagens já estão apresentados e quando as situações inusitadas, algumas situações até um pouco desconfortantes, porque os personagens eles têm a sua estranheza, os personagens do Wes Anderson têm a sua estranheza e sua particularidade. Então a gente tem ali o dono ali do hotel querendo ser um mais malandro do que os outros, ele querendo ali dar aquela enganada, falando que aluga terrenos, e aí ele tem todo aquele lance ali meio canastrão, vivido excelente pelo Steve Carell. E a gente tem também personagens, as crianças, o núcleo infantil também é um núcleo muito bom. Você gostou do núcleo infantil? Excelente. Eu gostei que tem basicamente 2 núcleos infantis, né? Que são os filhos do fotógrafo, né? Que é uma história à parte, que gira em torno de como ele vai contar que a mãe morreu e vai ficar com o avô, que é interpretado pelo Tom Hanks, que também tem seu próprio núcleo antes de começar a série. E tem uma cena que é literalmente isso que a gente está fazendo aqui agora, que ele corta a cena em 2, ele falando no telefone, eu acho espetacular. Genial. E tem as crianças da cidade, né? Que aí você pega o filho mais velho, que são crianças super dotadas, elas são extremamente inteligentes, e tem aqueles desafios de você ficar falando o nome de pessoas importantes a todo tempo, e às vezes fazendo de trás para frente, elas são um pouco investigativas também. Só retomando um pouco o que você falou, eu me senti particularmente perdido na primeira parte do filme, no primeiro ato do filme, que na verdade são vários atos da peça, porque assim, quando você entra na proposta da Asteroid City, você não meio que né, não estou dizendo isso para mim, até entender que a Asteroid City seria só peça de teatro, que assim, seria peça de teatro televisionada, que são várias camadas, porque assim, é a narração como se você estivesse vendo a filmagem da peça. Aí a peça em si, ela também é uma história, porque você vê os bastidores da trama. Você vê os personagens, às vezes, entrando e saindo do personagem dentro da peça, e a peça em si. Então é como se fosse, fazer uma analogia bem porca aqui, é como se você fosse aquele filme do Christopher Nolan, A Origem. É uma ideia dentro de outra ideia, dentro de outra ideia, sabe? É um sonho dentro de outro sonho, dentro de outro sonho. E eu me perdi um pouco no início do filme, porque era sempre aquele vai e volta de mostrar a cidade, depois ir para os bastidores, aí voltar para a televisão, aí da televisão volta de novo para Asteroide, enfim. Isso que você resume muito bem no filme, inicialmente, é de uma forma muito complicada. No entanto, quando eles engatam a peça em si, que é a história de Asteroid City, e da quarentena, da cratera, e até um alienígena que aparece lá, que eu achei fantástico, engraçado como a cena foi montada, e acho que a proposta foi que ela fosse engraçada mesmo. Ela traz tantos elementos bacanas que eu fiquei assim, cara, como é que essa história vai terminar? E eu acho que o segundo ato, né, que é a história da peça em si, é o que amarra o filme inteiro, sabe? Eu não sei se você teve essa sensação também. Tive sim, mas se você for ver bem, essa questão de amarração, ela não fica também tão claro assim em alguns aspectos, porque a gente está vendo ali relação entre pessoas, a gente está vendo ali um filme que tem bastante diálogo, é um filme que pode parecer para algumas pessoas em alguns momentos vazio, não sei se você teve essa impressão, ele parece ali em alguns momentos meio perdido, não sabendo para onde vai, mas você tem que entender a proposta de que é um filme realmente entre relações humanas e seus traumas. Inclusive, os personagens que o Wes Anderson trabalha são personagens que carregam traumas da sua época. Como o filme se passa nos anos 50, então a gente está tendo ali uma pós-guerra, ali os Estados Unidos tentando retomar toda a sua grandeza, né, de ser um país que nunca perdeu uma guerra até então. Então eles estão sempre... Tem o núcleo militar, tem o militarismo ali também forte, com o personagem fazendo discursos poderosos, dizendo que não, que a gente somos o exército e a gente está tudo sob controle e tudo mais, nenhuma ameaça exterior é páreo para a gente. Então tem toda essa questão da época, é fruto da sua época. Então eu acho que o filme, além de ter todo esse caos dos personagens, todos eles têm a sua conexão e as suas questões, eu acho que ele é muito bem ambientado no lugar que ele fica. Por exemplo, ali lembra muito, e eu lembro que você falou isso na cabine, Los Alamos,
Sim. que é onde aconteceu os testes da bomba atômica, né? A gente viu no filme do Oppenheimer, exatamente. Então, aquilo ali tudo tá ligado nas questões dos personagens. Então, eu acho assim que eu acho que amarrou algumas coisas, como você disse, na questão de tem personagem que quer chegar a um determinado ponto, né? Um personagem que a questão da morte da mãe das crianças, do fotógrafo, que é o nosso personagem principal, que é uma questão também que eu queria trazer para você, que eu acho que o filme não trabalha ele o tempo inteiro, do início ao fim, como um personagem principal. Eu acho que a gente não consegue ter uma ligação com ele profunda, se conectar com os traumas que o personagem está apresentando, a ponto da gente, né, enfim, a gente não consegue ter essa conexão. Eu acho que muitas pessoas que vão assistir um filme com um formato tradicional, com aquele roteiro que as pessoas já estão mais acostumadas, eu acho que eles vão sentir falta dessa parte. Foi o que eu falei no início da live. É uma questão de você se permitir ver algo diferente. Se você for com a cabeça de que você vai ver um filme, como a gente está sempre acostumado, de sentar, ver o personagem principal, ver os coadjuvantes e a história se desenvolver, vai ser uma frustração. Agora, se você for com a cabeça aberta de que você está vendo uma nova experiência, uma nova forma de contar a história, talvez você possa ser surpreendido. E por que eu digo talvez? Porque o desenvolvimento do segundo ato, que é a história que acontece na peça, que é o que está acontecendo naquela cidade, e tem uma fotografia maneira que parece que é aqueles cartões postais da década de 80, que é extremamente colorido, extremamente sintético. Ela tem um desenvolvimento legal, tem um desenvolvimento cômico, tem a parte engraçada, mas também tem o seu momento vazio. Por exemplo, algumas coisas são vazias, do tipo, tem alguns diálogos que você fala, cara, por que esse diálogo está acontecendo se ele não acrescenta o todo? Alguns personagens eu senti nisso. Enquanto outros enchem bastante a tela, que são os discursos entre a atriz de Hollywood, que está meio frustrada com a carreira, que é feita pela Scarlett Johansson, e junto com o fotógrafo, que eles conversam de uma janela para outra. Os diálogos deles são bem interessantes, faz a história ir andando. Eu entendi seu conceito de, tipo, quem é o personagem principal. Eu acho que cada núcleo tem seu próprio personagem principal. Eu achei isso fantástico. Eu acho que existe um núcleo dele conversando com a atriz, dele conversando com as crianças, do avô conversando com as crianças. Então, assim, cada cena tem o seu personagem principal e isso ajuda muito no todo. Tem um alienígena que parece que, nossa, é tosco e aí faz você rir. Só que tem coisas no filme que eu não compreendi até agora porque que aconteceu. Por exemplo, o tiroteio que acontece entre os bandidos e a polícia, que de vez em quando passa pela cidade, não entendi porque está ali no filme. Se não existisse no filme menor, sim, não tiraria nada da experiência. Os testes com a bomba atômica também é a mesma coisa. Está acontecendo um teste de bomba atômica e aquilo não afeta o ambiente em forma nenhuma. Quem mais afeta é o asteroide, né? E o meteorito que está ali. Então, sim. Meio que a quarentena. Mas, cara, está acontecendo ali do lado, sabe? Então, assim, não sei nem se já posso passar para a parte que um pouco me desagradou, mas não me desagradou ao todo, porque, como eu disse, eu fui preparado para o diferente. E diferentemente do Crônicas Francesas, não foi um filme chato, não foi um filme que eu fiquei, nossa, eu estou vendo o filme por ver o filme, porque eu fui com muita expectativa para o Crônicas Francesas e eu saí decepcionado, porque a história é chata. A história acontece, eu entendi o que ele estava tentando contar, que parece que é como se você estivesse vendo um folhetim, e cada parte dos Crônicas Francesas é como se você estivesse lendo o folhetim lá, aí tem a parte que ele está contando uma história, tem a parte que tem uma receita, mas, enfim, é chato. Eu entendi um pouco o que você está falando, mas é que eu quero passar muito para a parte mais para frente, mas aí eu quero te ouvir também. Não, só para pontuar algumas coisas que você falou. Bom, a parte da bomba atômica eu acho que tem muito com o que eu disse, de ser um fruto da época, uma questão que estava acontecendo de fato. Então, ali é para você tentar se situar no momento que você está, no ano que você está ali, no começo dos anos 50. E acho que isso é uma questão realmente que fica de fundo, mas é só mesmo na questão de localização, sabe? Você se localizar.
O tiroteio, cara, é Bonnie e Clyde total ali. Provavelmente aconteceu um roubo numa cidadezinha, num banco, e aí tá rolando aquela coisa ali toda. E eu acho que, não acrescentando nada à trama, ao roteiro, nem nada, só passa o tiroteio, é uma amostra de que o Wes Anderson tá dizendo pra gente, olha, eu tô te mostrando tudo que é bonito em questão de fotografia, tô te mostrando as cores pastéis que eu gosto de trabalhar, a simetria impecável, que a todo momento você consegue dar vontade de pausar o filme e tirar vários prints, porque é realmente incrível. Mas tem o caos, é caótico. Tudo que o Wes Anderson faz ali, a relação entre as pessoas é caótica. As pessoas têm seus problemas, ninguém é perfeito. No mundo perfeito que ele cria pra gente, nas suas fotografias impecáveis, que parece que você está passeando no museu de arte, tem também esse lance do caótico. Então, eu acho que esse contraste é muito interessante. E o tiroteio serve para isso mesmo, para fazer muito barulho e tornar tudo uma confusão. Sim. Então, a parte que me desagradou, mas ao mesmo tempo eu tenho, inclusive, com um sentimento dúbio do que eu senti com o terceiro ato do filme, e já colocando o dedo na ferida. É um filme que não tem uma conclusão. A real é essa. Ele termina porque tem um fim, né? Porque os créditos sobem, mas na teoria, na história ali, ele não tem uma conclusão muito bem definida. Porque a história vai evoluindo num tal ponto em que chega num determinado momento da história em que meio que... Sabe quando você cria algo e você tem um bloqueio criativo, mas você já está perto do fim, e aí você coloca uma cena completamente nada a ver? Eu achei isso de uma criatividade fantástica, porque no momento que eu senti que eu estava me perdendo da história, não perdendo literalmente, porque eu estava acompanhando bem o que estava acontecendo, mas acho que no momento que ele se perdeu no que ele queria contar, ele criou um artifício muito foda do ator sair da peça, aí voltar para aquela parte onde seria basicamente o bastidor da série, e ter um diálogo com uma personagem que aparece só por foto, que inclusive é feito pela Margot Robbie. Então, assim, enquanto isso, a cena e a peça está rolando, sabe? E quando ele volta para a peça, meio que tudo já acabou. Então, tipo, não teve um final. A gente não viu o fim, como as coisas, como por exemplo, a quarentena terminou, por que ela terminou, porque a gente entende por que ela aconteceu, que foi graças ao contato que eles tiveram com o alienígena lá. Mas a gente não sabe qual foi o motivo pelo qual a quarentena terminou. A gente não sabe para que direção os outros personagens foram, porque era uma cidade cheia. Só literalmente tinham poucas pessoas na cidade quando meio que chega a parte final do filme. Então, essa saída da cena era como se ele estivesse falando assim, olha, galera, eu desenvolvi a história até aqui, mas eu não sei como terminar. Mas toma essa cena aqui, que se eu não soubesse como terminar, como é que o personagem iria reagir? Pelo menos eu tive essa visão. E você? Eu vou trazer um ponto de reflexão que eu gosto. Eu posso estar viajando muito, posso estar bebendo muita groselha, falando groselha, mas apesar da groselha é gostoso de tomar. Mas eu quero trazer uma questão aqui. E aí você diz logo em seguida o que você acha. Uhum. Eu tô teclando muito na questão do caos. Então entenda que um diretor, na sua total coerência, no seu total domínio do que ele está fazendo, ele cria os personagens tão caóticos, um cenário bonito, mas com momentos também tão caóticos, né? A gente tem o carro do fotógrafo quebrando, todo aquele lance de destruição, de a peça caindo no chão, a peça do carro, ou seja, quando cai, inclusive, a peça, faz um barulho, né? Fica tudo assim. Inclusive, o personagem do mecânico guarda na caixa essa peça, e no final do filme, ele tá com essa peça lá na caixa, quando o ET desce e tem aquele caos todo. Então, assim, eu quero falar muito da parte de caos, enfim, das confusões, porque ele leva isso também para o final, sabe? Você trabalha no começo, seja com a polícia passando ali no tiroteio, seja com o conflito dos personagens e tudo mais, né, as discussões, seja no meio, onde vem o ET, acontece toda aquela questão, os personagens ali já estão mais conectados também, então a gente também tem um momento caótico, seja no banheiro ali público, que é o ar livre, seja a professora querendo ensinar para os alunos matemática, física, o que for, e os alunos não prestando atenção, porque o foco no momento é os alienígenas, eles o tempo todo estão os alienígenas.
E ela sendo censurada claramente ali pelo exército americano. Exato. Então tem essas questões. E no final do filme, quando chega o clímax da peça, que é o povo se revoltando e tudo acontecendo ao mesmo tempo, porque eles não querem aderir de novo à quarentena, o ator sai simplesmente de cena, vai procurar um dos dramaturgos também, que é vivido pelo... Agora Edward Norton. esqueci o nome dele. Edward Norton? Não, o outro. Que fez o pianista. Que fez o pianista. Eu não esqueci o nome dele. Eu sabia, estava na minha cabeça aqui agora, mas quando ele vai procurar ele e perguntar, cara, eu não estou entendendo nada da peça, eu não sei se eu estou atuando bem, o que você está achando de mim? E assim, eu não estou entendendo a história até agora, tá uma bagunça, tá uma confusão, um caos que eu te falei. E aí o personagem olha para ele e fala, você está ótimo, só vai, só faz. E isso não entra na cabeça dele. Então, o que eu queria trazer, na verdade, é o caos mesmo acontecendo e afetando o ator. Que ele saiu do personagem e falou, cara, isso aqui tá muito caótico. Sim. E uma coisa que foi apresentada no começo do filme. Não é algo que no final do nada descamba, sabe? Uhum. Não, eu achei essa saída dele de cena para ir conversar com o cara que escreveu a peça fantástica, porque era exatamente o que eu estava me sentindo naquele momento. Uhum. Eu tinha começado a pegar o fio da meada no segundo ato, quando eles começam a viver dentro de Asteroid City. Mas tudo que acontece entre a TV e os bastidores da série, eu estava perdido. Em alguns momentos, de algumas tomadas de decisões dele durante o roteiro da peça que está acontecendo, gente, é muito complicado falar isso, porque a gente está falando de 3 níveis diferentes dentro do mesmo filme. É bizarro. Mas eu me senti um pouco perdido, e quando ele saiu, ele meio que falou exatamente o que estava dentro da minha cabeça. Está indo muito bem, mas eu estou um pouco perdido, eu quero saber como é que essa história termina. E eu achei isso de uma criatividade fantástica, porque em vez de criar uma parada bizarra para dar um fim logo naquilo ali, ele admitiu que ele se perdeu. Ele colocou o público no lugar do personagem. Exato, exato. É assim, beleza, quando o autor se perde numa história, como é que o personagem se sentiria? Pelo menos foi essa sensação que eu tive. Só que ainda assim, eu senti falta de como as coisas aconteceram. E eu acho que nesse filme, embora ele seja muito melhor do que as Crônicas Francesas, eu acho que ele perdeu tanto tempo, isso aí é uma crítica agora, ele perdeu tanto tempo nessa questão de estética do filme que ele esqueceu de uma coisa, desenvolver o roteiro. E às vezes, quando a gente tem muitas tiradas criativas, a gente acaba se perdendo no nosso caminho. Peraí, como é que agora eu vou juntar tudo isso e continuar? Sabe? Eu acho que isso acabou acontecendo com ele e ele deu uma saída fantástica. O Wes Anderson, na verdade, nesse filme, Fernandão, ele está se autorreferenciando o tempo inteiro. Então, eu acho que todo diretor tem esse momento onde ele se autorreferencia. Então, ele faz... chega um momento que às vezes a criatividade também está pouca, né? Isso acontece com todo mundo. Às vezes a criatividade baixa e ele tem que se autorreferenciar e fazer algumas... Ainda mais quando é um diretor que tem uma assinatura muito forte quanto ele. Então, eu coloco ele nessa categoria de diretores. E eu acho que nesse filme é o primeiro filme dessa fase dele de se autorreferenciar, porque está muito nítido de que tudo que ele gosta, de todas as manias que ele fez nos outros filmes, que fez ao longo dos anos ele ser conhecido pela estética e por trabalhos formidáveis com atores, porque o time de elenco dele é inacreditável em quase todos os filmes. Então, o que ele faz ali é elevado à quinta, sexta potência, sabe? Eu não posso terminar essa live, esse vídeo antes de falar que, embora a construção seja um pouco confusa, enfim, tem umas questões criativas que você tem que acreditar e confiar muito, muito na mente do Wes Anderson. Se tem uma coisa que está muito presente, tanto nas Crônicas Francesas, no Hotel Budapeste e nesse filme, o filme é apoiado nas interpretações. É impressionante. Desde o William Dafoe estando lá, naquele meio que... Fazendo uma ponta, da Margot Robbie, que tem uma participação pequenininha nesse filme, mas ela, poxa, dá uma presença de cena bizarra. Inclusive, ela fala, a minha cena foi cortada. Eu achei aquilo fantástico. Ela foi tão essencial, Fernando, que ela foi o motivo de ter acalmado ali o ator que estava confuso e fez ele voltar para a peça. Não, e fez uma conexão com a foto que aparece numa das primeiras cenas que está lá. Ela ajuda ele a lembrar das próximas cenas, do que iria acontecer, do que foi cortado, né? Porque, como você disse,
ela não participou das filmagens e tudo mais, só tirou uma fotozinha. E ela pergunta para ele se ele lembra das falas, e aí ela relembra com ele que, na verdade, é um momento que, em alguma parte ali do filme, que foi cortada, a peça, né? Porque a peça foi interrompida. Então, a gente não sabe o final exatamente, mas ela fala que eles iam para o espaço. Eu não sei se tu reparou nessa parte. Olha, Sim. Tu já leu? Quer que eu leia para você para te lembrar o que vai acontecer, já que você está perdido? Olha, vai ter um momento que você vai para o espaço, e aí vai ter um encontro lá com a alienígena, e aí você vai sonhar comigo. Você, se eu não me engano, você vai sonhar que está num outro planeta. Eu vou aparecer para você, a sua esposa, e vai te falar algumas palavras encorajadoras. É o que ela faz, e ele o personagem volta em si e entende através daquelas palavras que foram cortadas. Foram palavras que ela fala para ele, que ele pega, absorve com uma emoção tão forte, mas que elas não estão no roteiro, infelizmente, elas não foram incluídas nessa peça. Sim. Então, é realmente algo que ela tem uma participação incrível. É Sim. Isso que ela faz. E outra coisa que eu queria falar também, antes de seguir para a parte final desse vídeo, é o seguinte, que tem a participação especial do Papaléguas, tá? Inclusive do Coyote também, tem menções honrosas aí. Muito bom, muito bom. Muito bom. Tem menções de outros filmes também, que agora eu não me lembro muito bem. Mas, assim, o que eu queria deixar aqui de frase, que agora falando e relembrando o filme, cara, Asteroid City, sem sacanagem nenhuma, é como se Oppenheimer e Barbie tivessem um filho. Porque você vê os elementos dos dois filmes num filme só. Você vê tanto a parada daquela cidade que é muito similar a Los Alamos, que está em Oppenheimer, e a estrutura de algumas cenas é muito a cara da Barbie, porque é estético, é sintético, é extremamente... E o fator comédia é levado ao extremo, sabe? Eu nunca vou esquecer a forma como o alienígena desceu, como eles lidam com alguns problemas que tem a cidade, as plaquinhas que estão vendendo os terrenos, a obra mal acabada que parece até a cidade da Mattel, inclusive parece até que a gente está na cidade de Hot Wheels. Então, assim, é como se os dois filmes tivessem sido combinados, sabe? E é mais uma vez, e uma outra parada bem legal que esse filme fornece pra gente é o seguinte: cada um teve uma interpretação do final diferente, tanto que a gente ficou um maior tempão trocando ideia de como o final poderia ter sido, como seria e tudo mais. Não teve aquele lance de meter pau no filme, até porque a gente acho que abraçou a loucura daquele filme, sabe? Por isso que eu falei que esse filme não vai ser para tanta gente assim. Eu acho que é pra galera que gosta mais de filme cultural e tudo mais. Mas é bom você ter algumas obras do cinema que você tenha essa possibilidade de você discutir sobre o filme depois do filme, sabe? O que aconteceu na peça, como você está falando aí? Que para mim foi um grande borrão, sabe? Como ele estava ali, as coisas aconteceram, eu não sei. Você me trouxe uma parada que eu tinha esquecido. Realmente ela falou sobre isso. E, cara, eu imagino, não que eu vá fazer igual o Wes Anderson, porque eu não sou nada simétrico, eu não sou nada perfeccionista em relação a isso, mas ele apresentou ali uma outra forma de você contar uma história. Porque eu achei fantástico as várias camadas que o filme trouxe e as interconexões que elas têm. E, enfim, é isso. Eu não consigo dar uma nota para esse filme, porque esse filme eu acho que é muito mais uma experiência do que dizer se esse filme é bom ou mal, mas eu posso dizer que ele foi melhor do que As Crônicas Francesas, que pelo menos ele não foi chato. Concordo com você, também acho, mas ele não é meu filme favorito do diretor. Eu ainda fico com o Grande Hotel Budapeste, fico com o Fantástico Senhor Raposo. Inclusive, fica a dica das pessoas conhecerem as animações de Wes Anderson, A Ilha dos Cachorros e o Fantástico Senhor Raposo, que é incrível. Coloca para seus filhos assistirem, seus filhinhos. Eu acho que vai ser uma boa introdução aí ao mundo hipster do Wes Anderson. E então, eu vou te falar que dar nota também para mim fica muito difícil. Eu costumo não dar nota, mas se você quiser, eu não vou ficar em cima do muro. Você quer que... Não, eu estou falando que eu não consigo dar nota porque para mim ele foi uma experiência. Eu não consigo dar tipo 10, não consigo porque eu acho que ao mesmo tempo que ele tem alguns problemas que me incomodaram um pouco, talvez se eu não tivesse no cinema eu não teria continuado o filme até o final. Dito isso,
Mas foi bom estar no cinema para eu acompanhar a obra por completo. Eu acho que aquele filme que mostra que a gente precisa prestar mais atenção nas produções cinematográficas, mostra que alguns filmes funcionam muito melhor no cinema do que em casa. Eu acho que esse filme vai ser uma grata experiência. É um filme que vai servir de referência para muita gente que estuda cinema, publicidade. A gente vai ver referências desse filme, provavelmente em séries, em episódios especiais de algumas franquias grandes aí. Mas eu não consigo dar nota porque, para mim, foi uma experiência. Foi um momento em que eu pude reviver algumas coisas de criatividade, aumentar minha criatividade, de me dar novas ideias. E é por essa razão que eu não estou dando nota. Não é porque eu estou em cima do muro, não. É porque eu não consigo mesmo. Mas se você quiser dar... Não, também vou te acompanhar também. Eu peço para as pessoas darem uma oportunidade ao cinema de arte, darem uma oportunidade a esse diretor. Você vai ter uma experiência muito, muito, muito agradável. O que ele faz na fotografia dele é algo que você fica encantado. Sim. É realmente, e é sério, é uma coisa relaxante para os olhos. Não é cansativo, é uma coisa linda, bela. E eu acho que o cinema desse tipo, cinema de arte, o cinema chamado cult, precisa sim de ser homenageado, ser prestigiado. Mas, infelizmente, a gente sabe que os blockbusters vai engolir esse filme. Sim, é um filme que você tem que buscar ele, sabe? Eu acho que você que trabalha com fotografia, você trabalha com design, ou você que quer ver algo diferente do comum, esse filme é para você. Mas se você quer um filme que tem início, meio e fim, desenvolvimento de personagem muito bem delineado, eu não aconselho. Para mim, serviu muito, porque eu gosto muito de tirar fotos, eu gosto muito de ter ideias de roteiros, sabe? Eu estou estudando um pouco sobre isso. Então, para mim, serviu como experiência. Entretenimento? Nem tanto. Se bem que eu ri bastante daquele ETzinho lá, naquele ETzinho descendo. Eu posso dizer que você riu bastante. Posso explanar no vídeo que você gargalhou alto. Nossa, não, eu tava precisando daquela galhofa ali. Então isso, galera, a gente tá terminando mais um bate-papo honesto, a gente vai pegar outros filmes no futuro, bem próximo, então não saia do canal, não saia do Colmeia, continue vendo nossas matérias lá, a gente tá produzindo bem, a gente conseguiu basicamente mais um integrante pro time. A gente também tem agora um canal voltado para esporte, que vai ter mais gente aqui, entendeu? E leia a crítica que ele produziu, que a crítica ficou espetacular. Você mesmo. É isso aí. Leiam a crítica, não saiam do Colmeia. E é isso. Até o próximo papo.